Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vamos estar juntos nessa aula de hoje do componente curricular História. Vamos trabalhar a aula de número 26. E qual é o título desta aula? Donzelas em Perigo? Isso mesmo! O nosso objeto de conhecimento é o papel da mulher na Grécia, em Roma e no período medieval. Especificamente nessa aula de hoje, vamos tratar das mulheres, como elas eram tratadas, como eram vistas num período específico da nossa história, que é a Idade Média. Vamos à nossa aula! Olha onde nós estamos! Vocês reconhecem esse cenário, essas torres, essas pedras? Isso mesmo! Estamos dentro de um castelo. É muito bonito, é muito lúdico, traz muitas inspirações de donzelas, de princesas, de cavaleiros, mas isto está tudo aonde? Em um período muito específico da nossa história, que é a Idade Média. E a Idade Média tem como principal característica uma sociedade com um sistema político e econômico descentralizado. Ou seja, cada castelo tinha sua economia, tinha seu governante, tinha sua classe operária, tinha sua classe religiosa. E, de uma forma geral, o clero, a nobreza e os servos marcavam a hierarquia social por quem detinha mais terras. Exatamente, o dono desse castelo, o senhor feudal, ele tinha muitas terras, mas existiam muitos feudos. É por isso que eram descentralizados e tinham muitos castelos na Idade Média. Como eu falei no começo, é bonito, é romântico, mas tem algumas situações que nós devemos estudar aqui na nossa aula, que você vai prestar bastante atenção, que é a forma como as mulheres eram tratadas dentro desse cenário, nesta época, que é a Idade Média. Continuamos na Idade Média. Saímos daquele cenário muito bonito, que era o nosso castelo, e entramos aqui com algumas imagens que também são alusivas a esse período determinado da história. E o que nós vamos comentar na aula de hoje é algo bem específico que vamos frisar a partir de agora, que são as mulheres na Idade Média. Especificamente, como elas eram tratadas, como elas se comportavam, como elas eram vistas e, além de tudo, o que a sociedade esperava delas, de acordo com a organização social, política e econômica daquela época, que é a Idade Média. Nesse período da história, as mulheres elas eram educadas para desempenhar determinados papéis, independente do grupo social. Ou seja, se ela era nobre ou se ela era serva, ela tinha como fundamento o mesmo papel social. E qual era? Ela tinha que ter filhos, tinha que ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa e tinha como base o moralismo e as boas práticas cristãs. Repetindo, independente da classe social, se esperava que ela fosse boa mãe, tivesse bons filhos, fosse boa esposa e se comportasse de acordo com as boas práticas sociais. Vamos continuar falando da Idade Média. E as crianças, elas tinham tratamento diferenciado de acordo com a sua classe social. Por exemplo, as crianças nobres, aquelas que eram de famílias mais ricas, elas eram entregues a uma ama ao nascer, ou seja, elas tinham uma babá. E as crianças pobres, o que acontecia? Elas eram desmamadas logo aos 2 ou 3 anos de idade. Uma coisa muito triste de dizer, mas que era verdade na Idade Média, é que 1 em cada 3 crianças morria antes de completar 5 anos de idade. Ou seja, a mortalidade infantil na Idade Média era muito grande. E tem outro agravante. Era comum as famílias pobres abandonarem as suas crianças, principalmente quando nasciam meninas, ou seja,
mulheres elas eram abandonadas para morrer. É uma notícia lamentável, mas isso acontecia na Idade Média. Mas, continuando, aquelas crianças que continuavam vivas, do sexo feminino, aos 7 anos, as meninas de famílias ricas aprendem a bordar e a tecer fios. Muito bonito! E as meninas que não eram de famílias ricas, o que acontecia? Lá no campo, a garota fica com a mãe para cuidar da casa e da lavoura, da tecelagem e dos animais. Olha aí, mesmo as mulheres, quando cresciam e se casavam, elas podiam trabalhar no comércio, nas áreas têxteis e alimentar, ou também como costureiras, lavadeiras e empregadas domésticas. Mas seus salários, esses, eram bem inferiores aos salários que os homens recebiam. Continuava aí a discriminação. Continuando lá no campo, as mulheres participavam da lavoura e dos cuidados dos animais, mantendo a casa, a tecelagem, a preocupação com as refeições e com o fogo. Sempre o fogo para aquecer as famílias. E qual era o tipo ideal de mulher lá na Idade Média? A mulher ideal medieval deve ser magra, ter cabelo loiro ondulado, tez clara. Tez é a pele clara, exatamente. Boca pequena e rosada, dentes brancos, olhos pretos e nariz reto e fino. Esse era o tipo ideal, mas tem outras características. Pés e mãos tinham que ser finos e elegantes, os quadris estreitos, as pernas finas, mas um pouco curvadas, os seios pequenos e a pele firme. E um detalhe interessante, como está aí na nossa figura, a testa tinha que ser alta. Sim, isso era lá na Idade Média. Mas essas características todas tinham que estar associadas ao determinado comportamento de boas práticas cristãs. Lembram disso? E de acordo com seu comportamento, as mulheres poderiam ser classificadas como Evas ou Marias. E o que seria isso, Evas ou Marias? Marias eram justamente aquelas que se comportavam exatamente como uma santa, a Virgem Maria da Igreja Católica. Quem tinha comportamento diferente no caso das mulheres eram chamadas de Evas e, consequentemente, eram consideradas também mulheres heréticas, porque praticavam alguma coisa que a igreja via como errada. E elas eram acusadas de magia negra, feitiçaria e encantamento. E o que acontecia com essas mulheres? As mulheres heréticas, elas eram queimadas em praças públicas. E na Idade Média, isso aconteceu com milhares de mulheres durante um período chamado Inquisição. Isso aconteceu de verdade, gente, com as mulheres heréticas que tinham um comportamento de Eva. Agora estamos em um momento muito especial entre esses dois jovens, que é o rei húngaro Matias Corvino e Beatriz de Aragão. E este é um casamento, o cenário de um casamento de famílias nobres, de famílias ricas. Vamos observar onde isso acontece. Olha só esse salão, que lindo! Esta coluna toda decorada, um salão amplo, muitos convidados, bebida, comida, tem até animação. Vejam esses jovens se apresentando para os convidados. É realmente um local muito bonito e uma festa muito especial. Mas por detrás dessa festa, nós podemos comentar que o casamento na Idade Média era arranjado. Ou seja, tanto entre famílias ricas quanto nas famílias mais pobres, o casamento ele era combinado entre as famílias, de acordo com o favorecimento, se beneficiava ou se não beneficiava as famílias. Neste caso aqui, em específico, são famílias nobres que estão fortalecendo os seus laços políticos e econômicos. Lembrando que as mulheres elas eram encaminhadas para o casamento entre os 13 e os 16 anos, mas sempre de acordo com as conveniências de suas famílias. Aqui é um cenário muito bonito, uma festa muito bonita, mas a gente não pode saber se
a mulher, no caso, queria de fato casar com este noivo que foi, digamos assim, encaminhado pela família. De qualquer forma, vamos aproveitar a festa e fica aí o comentário para não esquecer que na Idade Média, todos os casamentos, tanto dos nobres quanto dos mais pobres, eram arranjados. Vamos aproveitar a festa? Vamos agora à testagem dos conhecimentos obtidos na nossa aula sobre as mulheres na Idade Média, através do nosso Aplicando. E o que nós temos no Aplicando? Vamos ler junto com vocês. Tem uma questão que foi elaborada e está aqui no nosso banco de dados do CMEAN do ano de 2022 e diz o seguinte: na Idade Média, as mulheres nascidas nas famílias mais empobrecidas, vamos lá? Letra A. Aos 7 anos, eram encaminhadas aos mosteiros para estudar. Não ouvi isso, professor. Vamos à letra B? Ficavam aos cuidados de uma ama logo após o seu nascimento. As meninas pobres ficavam aos cuidados de uma ama logo que nasciam? Não. Vamos seguir em frente? Letra C. Logo cedo ajudavam a cuidar da casa e trabalhavam na lavoura. Eu acho que é isso que acontecia com as meninas que nasciam nas classes mais empobrecidas, ou seja, os servos. Vamos deixar a letra C aí e vamos ver o que diz a letra D. Diz o seguinte: estudavam desde cedo para que pudessem pertencer à nobreza. Não, a ascensão a classes sociais diferenciadas não ocorria na Idade Média. Isso quer dizer que quem nascia servo, morria servo. Quem nascia nobre, morria nobre. Então, não é a nossa letra D. Eu acredito que seja a letra C. E vocês concordam comigo? Vamos confirmar? Tchan, 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 tchan. Isso mesmo, nós acertamos. É a letra C, que diz o seguinte: as meninas de famílias empobrecidas logo cedo ajudavam a cuidar da casa e trabalhavam na lavoura. Certíssimo! O nosso comentário diz o seguinte: as mulheres pobres trabalhavam tanto dentro como fora da casa desde jovem. Cozinhavam, teciam, plantavam, colhiam e cuidavam dos animais. Era isso que acontecia e era dessa forma que viviam as meninas e as mulheres das classes e das famílias mais empobrecidas. Ok? Parabéns para vocês que acertaram, tenho certeza que sim. Vamos agora às nossas considerações finais. As nossas considerações finais vão tratar de forma resumida tudo aquilo que nós vimos em nossa aula de hoje. E hoje nós tratamos da mulher na Idade Média e vimos que elas tinham tratamento diferenciado quando se relacionava à classe social. Vimos que, por exemplo, as mulheres mais pobres, elas trabalhavam desde cedo, seja no campo, na lavoura, no cuidado dos animais, na tecelagem de tecidos, de fios, ou seja, trabalhavam desde crianças. Já as mulheres que nasciam nas classes mais ricas, elas eram ensinadas a bordar, a ler e a escrever. Percebem a diferença? Mas, de modo geral, todas as mulheres, tanto mais ricas quanto pobres, elas tinham que se comportar de acordo com a educação cristã. Ambas tinham que ter um comportamento e boas práticas sociais cristãs. Isso nenhuma podia fugir. E todas eram orientadas para o casamento e para a maternidade. A diferença realmente estava quando se tratava da classe social. Mas, de modo geral, tinham que ser boas mães, boas esposas e cuidar bem dos seus filhos. Quer saber mais um pouco? Com certeza sim! Então siga-nos nas nossas redes digitais através do YouTube, no
Contraturno Digital. E lá você vai saber muito mais sobre as mulheres. Foi uma satisfação muito grande estar com vocês e vamos nos ver nas próximas aulas. Tchau, tchau. Obrigado.